Mundo aqui para maravilha, né? Todo mundo estudando, aproveitando esse tempo também para aprender mais um pouquinho. Vocês com a minha experiência de 7 anos na China, eu com vocês, com as dúvidas que sempre podem vir, e eu aprender, claro, também com vocês, porque a gente aprende todo dia e com todos. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Fernanda, e todos desta reunião que já começamos, tá bom? E nós vamos aproveitar para, claro, tudo bem, Fernanda, agora que eu estou te vendo aqui? Você está sem o som, pode ativar o seu... Pronto, está me ouvindo? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Rodrigo, a nossa grande parceria TND, Paulo Gonçalves com o IEFIC, com a Elementos, a loja de elementos, estamos todos juntos nessa grande caminhada, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos começar a aproveitar, vamos respeitar o tempo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui, logo, logo a Fernanda fala. Tá joia? Eu vou pedir para que todos deixem os microfones fechados, por favor, tá bom? Para que, no momento que eu estiver falando, eu possa me confundir com uma pergunta, alguém esteja me chamando. Tá legal? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, antes de mais nada, eu creio aqui, deixa eu ver se eu consigo já colocar isso. Prontinho. Todos já estão vendo uma tela cheia, certo? Ótimo. Isso está aparecendo aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer a parceria com a Fernanda, com o Rodrigo, da TND, uma belíssima parceria que a gente, além de parceiro, nós somos amigos, conheço o Rodrigo há mais tempo também, a Fernanda. Fernanda foi minha aluna, uma menina muito inteligente, e muito inteligente mesmo. Obrigada, Paulo, mas nem tanto. Mas é sim. Só de ter formado em acupuntura já há pouco tempo, parabéns, é inteligente, porque não é para qualquer um não, né? Somos todos, né? É isso aí. Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Gonçalves. Eu acredito que já tem muita gente aí que já me conhece. Conheça. Formado, né? Eu formei em medicina tradicional chinesa no curso de TCM, Traditional Chinese Medicine, na Beijing University of Chinese Medicine. Eu fui para a China em 2006, estudei lá de 2006 a 2013 e sou especialista em medicina interna da medicina tradicional chinesa, porque é uma área que me atrai muito e que a gente utiliza muito para fechar o diagnóstico, entendendo, inclusive, um pouco de todas as especialidades, né? Passei 6 meses em cada especialidade e, por isso, trouxe experiências de uma série de especialidades, no tratamento de uma série de especialidades e diagnóstico dessas especialidades. Então, foram 6 árduos meses em cada uma delas, e é o que eu trago para vocês, e eu vou passar a palavra para a Fernanda para falar um pouco sobre a fábrica, né, da TND, que a TND, da qual a TND traz os seus produtos, e dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, um pouquinho, porque a medicina chinesa ela é imensa ainda para a gente aprender, e ainda tem um pouquinho mais para estudar, ou até um tantão para estudar, um tantão de mineiro. Tá bom? Então, lembrando, só lembrar de uma coisa, Fernanda, que é muito comum, tá, pessoal, quando a gente vai ver nas traduções dos vídeos dos chineses, é natural, não tem nada de errado, porque a tradução é automática, vocês vão ver uma palavra Jiuzita. Então, quando ele falar Jiuzita, não é uma pessoa, é Jiu Chitang, tá bom? Que é o nome da empresa que faz, uma das empresas dos parceiros nossos que faz as fórmulas, né? Exatamente. Então, fica outra aí coisa. para você, Fernanda, pode falar. Aproveitando o gancho aí do que você está falando, outra coisa da tradução é que é uma tradução para o português de Portugal. Isso. Então, a pílula, na hora de falar pílula, eles falam pelotas, tem algumas palavrinhas que a gente tem que traduzir o português para o português.
Mas Isso. é isso aí. Vamos falar das perguntas. Então, boa noite, pessoal. Todo mundo, acho que alguns já me conhecem aqui, a Araceli, estudei com ela. Tem algumas pessoas que a gente já conhece. E também de alguns outros workshops que a gente tem feito, né? Paulo, obrigada. Vai ser uma parceria de sucesso aqui. Espero que a noite seja muito proveitosa para nós e para todo mundo que está aqui para aprender, né? Vou explicar um pouquinho sobre a Tiandi. A Tiandi é uma empresa brasileira, né? E a gente fez uma parceria com o governo de Macau para buscar parceiros na China que pudessem produzir as fórmulas para a gente poder trazer para o Brasil. Dessa parceria com o governo de Macau, a gente conheceu 2 laboratórios lá, um dos laboratórios é a Jositan, que é uma empresa de 1650. E, assim, o que é importante a gente ressaltar é que, apesar de ser de 1650, e produzir as fórmulas milenares, né, que são as fórmulas tradicionais da China, que já são feitas há séculos, as fórmulas são feitas hoje com tudo que tem de mais moderno. Eles seguem as certificações, tem todas as certificações, controle de qualidade, as máquinas super modernas, tem o mínimo de contato com mão, né, humana, tudo, a maioria é máquina. Então, só para a gente ressaltar isso aí. Paulo, você vai passar o vídeo? Sim. A gente vai ver o vídeo, então, que mostra um pouquinho da fábrica, que é esse vídeo que está com a tradução que o Paulo falou. E é isso aí. Se vocês precisarem de alguma coisa da Tiandi, tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Se precisar de alguma coisa lá da China, a gente tem contato, eu vou lá buscar informação. Sabe, se alguma dúvida mais complicada, a gente fala com os laboratórios lá e tenta solucionar o que precisar, tá? E acho que é isso aí. Paulo, acho que pode colocar o vídeo. Sim, eu acho que só vou aqui descompartilhar, Ei, tá? Paulo, deixa eu só te auxiliar nisso. Aperta o espaço, Assim, por favor, para ver se vai. aperta aí. Espaço. Uhum. Isso, Isso. isso, prontinho. Só mais uma coisa, acho que eu esqueci de falar, que as fórmulas, apesar de serem fabricadas lá na China, elas seguem todo o padrão da Anvisa aqui no Brasil. Então, para ser um produto seguro, né, e de acordo com a nossa lei do Brasil, é tudo feito lá, já embalado, na caixinha, vem tudo de lá, nada embalado aqui, para seguir todos os padrões certinhos da Anvisa. Tá? Isso. Vou ressaltar um pouquinho sobre a RDC, bem rapidinho. Isso, você vai falando. Tá, joia? Então, vamos lá Então, para o isso vídeo. aí. Só um minutinho. Vamos colocar no vídeo aqui. Opa! O que não está indo aqui é Lucas do TI. É Eu já dei. porque você tá com a canetinha ativa, tem que Eu estou desativar tentando ela tirar. primeiro. Onde é que eu Limpa estou tudo, por tirando? favor. Está Limpar. fazendo bolinha na tela. Tem que tirar. Isso. Isso, agora aperta essa. Isso, pronto. Foi. Olá, sejam bem-vindos à oficina de produção inteligente de Josita. Como uma empresa de tecnologia de ponta a nível nacional, com mais de 300 anos de herança cultural, Josita segue o conceito de desenvolvimento de inteligência, alta eficiência, proteção ambiental e poupança de energia. Concretiza a transformação inteligente do modo de produção dos medicamentos tradicionais chineses através da extração, concentração automática e um monitoramento online. Agora estamos na oficina de produção de Pelotas, que foi aprovada em 2016, uma das primeiras oficinas de produção inteligente na indústria farmacêutica da província Una, e passou à aceitação do Ministério de Indústria e Tecnologia de Informação da China. Antes da produção inteligente, os materiais necessários foram transferidos manualmente, e o processo de produção precisou de alimentação, contagem e embalamento manual, que foi ineficiente. Agora foi introduzida a secagem de micro-ondas, robôs de reabastecimento e máquinas de contagem automática, melhoraram significativamente a eficiência e reduziu os custos.
Os materiais medicinais, após extração processada, pré-processamento, esmagamento e esterilização começarão o seu processo de produção de preparação de pelotas concentradas aqui. O processo de mistura usa um misturador de descarga inferior planetário, que mistura e mexe o pó esterilizado e extrai uniformemente, descarrega o material de baixo e entrega para o processo de refinação através da correia transportadora plana. O processo de refinação de medicamentos consiste em esmagar o medicamento através de extrusão espiral através do equipamento. No processo de rolamento de pelotas, a máquina processa o material em pelotas de um tamanho específico, com a velocidade até 1 milhão de pelotas por hora. No processo de achatamento através da unidade de rotação automática, a superfície das pelotas torna-se mais plana e macia. No processo de rastreio de pelotas, o diâmetro das pelotas é controlado excluindo as pelotas maiores e mais pequenas. Apenas as qualificadas podem entrar no processo de secagem seguinte. A tecnologia de secagem adota uma unidade de secagem por micro-ondas de 5 camadas, as 3 camadas superiores para secar e as 2 inferiores para esfriar. O tempo de secagem é reduzido de 48 horas para os atuais 40 minutos. A secagem por micro-ondas resolve os problemas de segurança da produção. Começando com a mistura do material e terminando com a secagem de pelotas básicas, toda a linha adota uma correia transportadora e transporte por gravidade sem movimentação manual. Todas as operações são realizadas sob os parâmetros especificados, reduzindo o transporte e armazenamento e a poluição potencial, efetivamente garantindo a qualidade do produto. As pelotas secas são transportadas para o tanque de armazenamento de material. Depois que as pelotas chegam ao tanque de armazenamento, a ponte de pesagem pode pesar e soar o alarme automaticamente, e o operador substitui o tanque de acordo com o alarme. Este é o processo de polimento. Os materiais são divididos em peças padrão e entram no processo de polimento. É o melhor plano de controle do processo de polimento após décadas de acumulação de experiência. Devido ao controle preciso do processo de polimento, que garrafas transparentes podem ser usadas com segurança para que os consumidores possam ver. A seleção de pelotas é o último processo antes da embalagem. Usando força centrífuga, as pelotas irregulares são separadas das outras. Aqui, cada pelota é selecionada girando 2 vezes. O processo de embalagem adota equipamentos de conexão avançados para realizar a circulação online de materiais em todo o processo. A linha de embalagem é composta por robôs de reposição, máquinas automáticas de contagem, máquinas de etiquetar e de embalagem automática, etc. Todo o processo basicamente realizou uma operação não tripulada, e a velocidade de embalagem aumentou de 60 garrafas por minuto para 300 garrafas. A máquina destravadora de garrafas endireita as garrafas bagunçadas na tremonha e certifique-se de que toda a boca da garrafa está voltada para cima. A contagem pode não só preencher com muita precisão, mas também reconhece a forma do material e remove automaticamente os fragmentos detectados. Depois de ser tapado e selado, as pelotas entram no processo de terceirização. A máquina de etiquetagem não precisa de parar para mudar o rótulo. Esta captura as informações de cada etiqueta por meio de uma câmera industrial de alta velocidade e elimina rótulos não qualificados. A máquina de embalagem pode dobrar as instruções, abrir a caixa, colocar dentro as instruções e frascos, imprimir lote e data e fechar a caixa. É só empilhar manualmente os materiais de embalagem. Depois que o embalamento for concluído, cada 5 caixas são embaladas em um pacote e entram na máquina de embalagem automática. Depois de empacotar e preencher a associação do código de supervisão eletrônica, completa-se todo o processo. Ao construir uma fábrica de produção inteligente, Gilzitan pôs em prática a padronização, estandardização, digitalização e inteligência de produção da MTC, resolveu o problema de como garantir a estabilidade e uniformidade da qualidade das preparações sólidas da MTC. A centenária Gilzitan busca melhorar a saúde da humanidade. No futuro, a Gilzitan continuará a concentrar-se na inovação para melhorar a qualidade com inteligência, promover a MTC para o mundo e contribuir para a construção de uma China saudável. Muito bem. Você vai falar mais alguma coisa, Fernanda?
Não? Ok. Muito Qualquer bem. coisa, no final, se alguém tiver dúvida, pode me chamar, que daí a gente conversa aqui, Tá joia. tá bom? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Hoje nós escolhemos um tema junto à TND, um tema que é relevante, de uma fórmula que também eu prescrevo muito essa fórmula. Eu prescrevo ela tanto num formato de fórmula magistrais como decocção, né, que é o que exatamente é elementos, que é a minha loja que vende, comercializa os produtos da TND aqui em Belo Horizonte. Então, eu utilizo muito essa fórmula para várias situações, várias condições que nós vamos ver por enquanto, daqui a pouco, tá bom? Então, aqui, só para passar, para a gente entender um pouco que a Anvisa, ela dispõe de algumas normas para a comercialização desses produtos. É importante frisar que a comercialização e a fabricação ela pode ser feita no Brasil, tá? Desde que siga os parâmetros de produção, né? O acompanhamento da utilização dos produtos da medicina chinesa do país por um período, ele era de 3 anos na época, né, da vigência desta RDC, né? Depois para o monitoramento, passando para mais 2 anos, e depois foi novamente, ainda está em monitoramento, tá? Só para sabermos que são considerados produtos da medicina tradicional chinesa aqueles que vão trazer dentro da composição matérias-primas que têm exceção às de origem animal, porque não é permitida no país, mas nós podemos utilizar vegetal, mineral e cogumelos, aqueles macroscópicos, tá bom? E vamos passar aqui para frente, vamos pular um pouquinho mais rápido, tá? Para dar tempo a gente falar de tudo. Os produtos da medicina chinesa não são objeto de registro sanitário, mas deve seguir as normas, né, os padrões de boas práticas, que é exatamente o que a TND faz, porque ela segue as normas propostas também pelo órgão regulatório chinês, porque eles devem seguir o mesmo padrão de fabricação pelo qual está na farmacopeia da medicina tradicional chinesa. Se não estiver na farmacopeia, no formato, inclusive, o governo chinês não deixa essa fórmula sair. E é isso que eu acho também bacana na TND, é porque eles só pegam os produtos que têm uma relação, que tem o mesmo formato na farmacopeia da medicina tradicional chinesa, entendeu? Ele não sai fora. Então, a gente, por exemplo, a gente vai ver uma formulação que ela é em forma de glóbulos, mas ela não existe em glóbulos, ela está em forma de TAM, por exemplo, ou de SAN, que é pó, então ela foge dos parâmetros da farmacopeia, tá? Muito bem. A composição de diferentes da medicina tradicional chinesa, a utilização de matérias-primas de origem animal não é permitido no Brasil, ela vai constituir, claro, pela Anvisa, uma infração sanitária grave, que está infringindo a RDC. A fabricação desses produtos, né, apenas de modo industrializado, eles não podem ser feitos assim em uma farmácia, né, e colocar para venda em gôndola, isso não é permitido, por isso ele tem um padrão extremamente exigido pelo órgão regulatório chinês de segurança, né, da saúde pública, evitando contaminação. Por isso que a Fernanda falou que e eu já visitei várias dessas fábricas na China, então eu sei como é o padrão, a gente não entra em certos locais, é só máquina, não é porque não vai empregar humanos, é porque a máquina precisa fazer o trabalho da higienização total do produto, tá? A venda dos produtos da medicina chinesa é restrito a profissionais habilitados, tá bom? Então, o profissional precisa estudar, né? E não é só fazer workshop, obviamente, precisa estudar para que ele compreenda a ação das outras substâncias. É por isso que o IEFIC, que é o meu instituto, ele faz esse trabalho. Eu sou especialista apenas na área, não que eu não trabalhe com acupuntura, mas eu sou especialista, porque é a minha área de formação na China, em ensinar como tratar as pessoas com medicação chinesa ou de produtos da medicina chinesa, que é conhecido no Brasil, porque na China é considerado medicamento, porque alguns são misturados com alopatia também. Mas aqui no Brasil não chega assim. Tá? Então, se ela preconiza que é profissional habilitado para prescrever, então pode ser profissional de qualquer área, inclusive aqueles que não são formados na área de saúde, que são acupunturistas e que estudaram a farmacologia chinesa, tá bom? A dispensação ela vai ser feita por um profissional também, que pode ser um farmacêutico, no caso da minha loja, por exemplo, a Vigilância Sanitária, ela liberou o alvará e ela disse que não, né, é o entendimento da regional nossa, ela disse que não havia necessidade, mas eu estou colocando um profissional para dispensar, para que eu siga a RDC. Então, ou seja, eu tenho um gasto a mais
sem necessidade, segundo a vigilância sanitária, mas para manter boas práticas, né, as boas práticas e seguir a RDC, né, com respeito, né. Os produtos da medicina chinesa não podem alegar, né, por isso que nas embalagens a característica do que ele vai tratar, então não pode haver, por isso todos os produtos não têm, né, para que ele serve, mesmo que seja na taxonomia médica tradicional chinesa, não podem ter essas alegações terapêuticas. Os produtos também, eles deverão ter nomes comerciais conforme a designação da medicina tradicional chinesa, então eles não devem modificar esse nome, inclusive algumas fórmulas têm chegado no Brasil e eu vejo que não são, talvez elas não sejam legalizadas, no sentido de que elas não passaram pelo processo que a Tendi, né, ela faz. Por quê? Porque existem fórmulas que têm, inclusive, produtos animais dentro. E não pode modificar a fórmula para que a Anvisa não permite isso, né? Se tem um produto animal, ela não pode ser retirada daquele produto animal porque descaracteriza a fórmula. Tá? Então, não pode também. A Anvisa vai estabelecer esse sistema de monitoramento que está desde a vigência da RDC 21 de 2014. Tá? E a notificação compulsória pelos profissionais habilitados, a prescrição, a dispensação, essas suspeitas, das suspeitas de reações adversas, inefetividade, tal, desvios de qualidade, eles devem ser relatados lá no site da Anvisa, tá bom? E aqui, para finalizar essa pequena parte, posologia, que é muito importante saber, né, que eles vêm em forma de glóbulos, assim, pretinhos, revestidos, então eles são, como vocês viram lá no vídeo, eles são polidos, tá? E ele tem um sabor agradável, é gostoso. Então, os adultos, no geral, são 8 pílulas 3 vezes ao dia, dependendo da fórmula, da dosagem, né? Então, a gente vai ver que alguns adultos, a gente pode, dependendo da síndrome, aumentar a dosagem ou reduzir a dosagem. Isso vai do profissional habilitado que tem que fazer essa articulação para tratar o paciente. Então, depende muito do que você vai observar na clínica. As crianças, né, menores de 2 anos, nós vamos reduzir essa dose 1/4 da do adulto, então, ou seja, são duas pílulas 3 vezes ao dia. As crianças de 2 a 10 anos já passam pela metade, tá? E as crianças maiores de 10 anos podem usar até a dosagem igual à do adulto, que é como vocês estão vendo aí nas figuras, tá bom? E daí, a gente passa para o outro tema, que é o tema que nós vamos falar hoje, que é o tema da fórmula Qu Ji de Huang, que é uma fórmula também muito utilizada não só no Brasil, mas na China e também pelo mundo. É uma fórmula que ela é utilizada para tratar especificamente a deficiência do rim, do fígado e do rim. Tá? Aí nós vamos ver as doenças que nós vamos tratar, não só, quer dizer, a medicina tradicional chinesa, ela trata as síndromes das quais existem em N doenças na taxonomia médica, né? Na racionalidade médica alopática. Então, ela também vai possuir uma função de dispersar, né, o vento e o calor, né, e beneficiar também os olhos, a visão. Dispersar o vento e o calor, por quê? Porque a deficiência do yin, quando chega a transformar-se em fogo, ela produz vento. Então, esse vento pode subir e manifestar nos olhos, nesse sentido. Então, a gente está falando de vento interno, tá? Quando a gente fala de vento e calor, nós não podemos considerar as síndromes superficiais, tá? Que são as síndromes decorrentes de fatores patogênicos exógenos. Não são essas. Essa síndrome aqui, essa fórmula aqui não é adaptada para isso. É adaptada para aquelas que produzem vento interno, ok? Então, os sinais e sintomas que nós vamos ver aqui, né? Os clássicos das deficiências do yin. Então, nós vamos ver que a tontura, né? Porque na deficiência do yin, primeiro que o calor ou fogo tende a acender, ou seja, é a característica do fogo, de acender, assim como a chama. Então, ele tende a conduzir o yang para o alto. Por isso, ele passa a perturbar o pavilhão auricular, porque a deficiência do yin do rim, ela é afetada pelo calor, pela deficiência do yin do fígado, porque o yin do rim controla o yin do fígado. Já que a deficiência do yin do fígado está ocorrendo, é um passo para a vesícula biliar também sofrer esse processo sofrido pelo fígado. Então, por isso que ele transfere esse calor falso também para a vesícula biliar. Por isso que a tontura, aqui o meridiano da vesícula biliar, ele faz um traçado no pavilhão auricular. Por isso que esse calor sobe também pelos meridianos. Aliás, vou chamar de colateral, porque meridiano é um termo muito adequado. Colateral e canal é melhor, porque ele passa pelo colateral, que é o colateral da vesícula biliar, que percorre aqui nesse pavilhão auricular, fazendo um zigue-zague. Então, por isso, o motivo da tontura, tá? A vertigem é a mesma coisa.
Fotofobia pela sensibilidade, pelo fato do fígado também controlar a visão, né, como órgão de manifestação, como um órgão dos sentidos. Por isso aparece também lacrimejamento, devido ao vento produzido pelo fogo excessivo, né, pela deficiência do yin. Então, a deficiência do yin produziu fogo, esse fogo é conduzido até a parte alta do corpo, né, conduzindo para cima o yang. Por isso, o lacrimejamento. Muitas vezes, não vamos ver também lacrimejamento, tá? É o que nós vamos ver, como no caso da síndrome de Hogan, que nós vamos falar daqui a pouco, lá na correlação com a alopatia. Visão turva, que nós vamos ver também como um quadro correspondente a essa disfunção do yin do fígado. Nós vamos ver que muitas das doenças oculares ocorrem, né, em várias doenças também, vamos falar de algumas delas. Então, as disfunções dos olhos serão observadas nesta síndrome para a utilização dessa fórmula também. O zumbido pelo mesmo fator da tontura, né, porque ela percorre aqui pelo vesícula biliar e fígado, então tende a manifestar em forma de zumbido. E esse zumbido, prestem atenção que eles podem, inclusive, aparecer de duas formas, né? Uma em forma de chiado, como onda do mar, referente à deficiência do yin do rim. Tá? Alguns pacientes podem apresentar dessa forma. Outros vão apresentar em forma de cigarro, pelo fato da deficiência do yin, do fígado, estar manifestando com mais intensidade. Então, o paciente pode perceber dois tipos de zumbido nesse caso. Em chiado ou onda do mar, ou em forma de cigarra, tá bom? Muito comum a observação ali da sudorese noturna, ela ocorre justamente pelo fato, principalmente, né, no entardecer para o anoitecer, em que o yang começa a se recolher para defender o nosso corpo internamente, por volta das 5h30, 6 da tarde, e o yin se manifesta externamente. Então, ao dormir, a paciente ou o paciente, ele tende a manifestar sudorese noturna justamente pelo fato de o fogo do fígado acender, e então ele força a saída dos líquidos orgânicos, abrindo os poros pelo calor em onda que vem. Então, vem esse calor em onda, então, por isso, a sudorese noturna. Então, é o yang, o calor falso, conduzindo isso aí. E despertando o paciente também pela madrugada, justamente porque o yang começa a manifestar. E é interessante que, quando o yang se manifesta, vem a sudorese noturna e ele desperta, imediatamente, quando ele acorda, a sudorese começa a recuar e o paciente começa a sentir um leve frio. É porque, nesse momento, ao despertar e os olhos abrirem, o yin recolhe novamente e o yang manifesta externamente. Então, por isso, ao dormir, ele retoma novamente interna para o interior do corpo e o yin manifesta externamente, e aí então ele volta a dormir, tá? O paciente. Muito bem, hiperemia e ressecamento também conjuntival pode aparecer, tá? Não confunda com conjuntivite. Se for conjuntivite, desde que ela esteja relacionada à deficiência do yin, porque outra fórmula chamada Lungdan Shegantan, que também a Tiandi vai trazer um dia, ela é utilizada no tratamento de algumas disfunções conjuntivais, como na conjuntivite, por calor e umidade no fígado, tá bom? Cefaleia é uma característica da cefaleia de acontecer bem no ápice da cabeça, no nível energético de Yueyin, a gente fala lá dos níveis energéticos, né? Aqui no nível de Yueyin, e como eu disse que há uma transferência do fator patológico do fígado para a vesícula biliar, essa dor de cabeça ela pode ser também temporal na área da vesícula biliar, no nível Shaoyang. Então, nós temos dor de cabeça de nível Shaoyang e de nível Jueyin, Shaoyang e de nível Jueyin, por isso a cefaleia pode acontecer. Dor e fraqueza lombar e nos joelhos. Eu gosto muito de falar de desconforto nos joelhos e na lombar, justamente porque não é uma dor, é uma sensação de dor ácida, que o chinês fala, é uma sensação ácida. Você fica 5, 10 minutos em pé, você já começa a sentir e você sente a necessidade de sentar para aliviar. Tá? Mesmo sentado, o joelho tem aquela sensação ácida. Espermatorreia, no caso do homem, quando há uma deficiência do yin, do fígado e do rim, em que o yin não consegue segurar a essência. Tá? Boca e garganta secas, o fogo tende a subir e vai secando a mucosa, né? Passando pela garganta, secando a mucosa. Por isso pode gerar essa secura, inclusive um certo prurido. Fazendo isso aqui pela noite, né? Ao longo do dia.
E como a deficiência do IN, ela acontece no aquecedor inferior e no aquecedor médio, esse calor do aquecedor inferior pode também gerar um consumo dos líquidos das fezes, por isso a constipação. Tá? Ressecamento das fezes também. Não só a constipação. Constipação, quando vai travar mesmo o intestino, o ressecamento das fezes, quando você tem a dificuldade de defecar. Defeca, mas tem com dificuldade. Aumento da pressão ocular é um dos quadros também em que as patologias dos olhos, né, oftálmicas vão ocorrer. Nós podemos também, vocês devem também estudar, assim como eu estudo o tempo todo, patologias dentro da ótica da racionalidade médica alopática, para que a gente possa entender e aplicar a medicina tradicional chinesa. Tá? Sempre, claro, aliada a ela ou não. Se o paciente já estiver em tratamento, nós vamos auxiliar com a medicina tradicional chinesa. Então, o rubor facial é muito característica, né? No rubor malar, nessa região aqui, né? Da região malar, então, o zigomático aqui, nessa região zigomática. Então, é um vermelho bem característico, que a gente observa bem mesmo em pacientes com deficiência do IN, do rim e do fígado, por causa do fogo que tende a subir. Não, quando você vai observar um fogo verdadeiro, o paciente fica todo vermelho, é diferente. Esse não, só fica vermelho nessa região malar. Tá? A urina também vai ficar escura em função dessa concentração do calor do rim, que também transfere à bexiga, porque o sangue passa por ali para filtrar, então acaba tirando os dejetos. Esses dejetos também vão passar pela urina, além do calor falso que está ali acumulado lá no aquecedor inferior. Astenia também, né? O paciente vai relatar fraqueza. E aqui eu coloco, só para a gente observar a característica das línguas. Eu vou escolher uma cor aqui, eu vou escolher verde hoje. Então, vou colocar aqui alguns tipos de língua, outras podem aparecer, tá? São diferentes, depende da evolução do quadro de uma deficiência do IN dessa, né? Do rim ou do fígado. Então, observa-se aqui, ó, nessa primeira língua, uma língua que ela é mapeada. Então, você pode observar aqui, ó, desenhando aqui um mapa, tá? Então, ela é toda mapeada. É um tipo de língua que é, inclusive, um curso muito bacana que eu já estou dando, né? De línguas, de diagnóstico de acordo com línguas. Fantástico, fantástico. Observa-se também que há uma língua que ela tem um leve inchaço, ela é quase toda careca, né? Observa-se nessa região aqui, uma língua careca, tá? Chamada de uma língua lisa, ela é inchada, observa que ela é macia, mas ela tem um revestimento gorduroso aqui, né? Leve aqui, mas um pouco mais centralizado, daqui do aquecedor médio para o aquecedor inferior, aqui também descamado. É uma língua característica de uma deficiência do IN, onde o fogo está queimando os líquidos orgânicos. Tá? E aqui a gente observa na segunda língua, já uma língua também com um revestimento, que você já observa que o calor já está manifestando aqui bem fortemente, já amarelando o revestimento, já com também rachaduras, fissuras aqui, né? Uma língua com revestimento desértico, e a gente observa também aqui várias fissuras na língua, né? De todas as direções, muitas fissuras, coloração da língua, uma língua com um vermelho mais carmesim e também já cianótica, para você ver que ela pode, inclusive, alterar de acordo com o quadro do paciente. Então, há uma possibilidade desse paciente que está tendo já uma deficiência do rim associada a uma estase de sangue, em que nós vamos utilizar Qi Ji De Huang An, há uma outra fórmula também que precisar utilizar para mover, no caso, o sangue e transformar a estase. Por exemplo, Gui Zhi Fu Lin Wan pode ser uma delas, dependendo da estase de sangue. Se ela for, por exemplo, no útero, né, Gui Zhi Fu Lin Wan, que inclusive a Tiandi também tem. Então, observa que essa língua aqui ela é bem diferente dessa segunda. Olha a outra terceira aqui, como ela já está com um revestimento até mais com marcas de dentes e tomando um pouco mais a língua, né? Observa aqui, ó, que ela vai desde lá de cima, tomando quase toda a língua, também com revestimento amarelado e ressecado. Também numa característica de uma cor de vermelho carmesim, mais concentrado, que é muito característico na deficiência do IN, tá? E aqui mais uma língua muito similar também à primeira, né? Olha o mapeamento, olha aqui para você ver como é que ela mostra aqui claramente a face mapeada, tá? E aqui eu observo se o revestimento dela é bem fininho, mas ainda não está amarelo, pode ser que ela não fique amarela também, tá? Depende muito. E aqui é uma língua de criança. Vocês podem observar até pelo dente, pelo lábio, pelo tamanho da língua, tá? Porque criança também sofre de deficiência do rim e do fígado. Por isso que muitas crianças têm disfunções oculares, oftálmicas. Por isso nós vamos falar de uma pesquisa recente
que eu sempre vou para os livros e para sites, né, chineses, e eu tenho acesso a senhas de hospitais até hoje, para eu poder ter acesso aos prontuários, para ver o que está acontecendo, aí eu acabo tendo acesso a esse tipo de material. Então, aqui é uma língua de criança que pode ter, veja para você ver até as petecas, as línguas, a língua mais espinhosa, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre criança também lá na frente, nas pesquisas recentes. Eu vou tirar aqui as marcações só para vocês observarem novamente a língua, e lembrando que essa aula vai estar gravada, que ela também pode ser enviada para vocês. O Lucas, que é do meu TI, ele vai também enviar para vocês depois de gravada, tá bom, Fernanda? Para todo mundo. Muito bem, a gente vai passar para frente, como de Juan, a diferenciação de síndrome, depois da análise da sintomatologia, nós temos que diferenciar a síndrome, não devemos esquecer de escrever, para que não haja erro na prescrição. Então, nós vamos ver a diferenciação de síndrome. Síndrome tem que escrever exatamente assim, tá? É porque eu já sou educado assim, então, nos prontuários, a gente tem que escrever síndrome de deficiência do rim, do fígado e do rim, associado à ascensão do fogo falso. Tá? E aí, para que você determine a diferenciação de síndrome, você precisa também definir o princípio terapêutico. Então, só então, definindo a diferenciação de síndrome, é que você vai acertar no princípio terapêutico e escolher a fórmula. Então, você deve escrever, se há deficiência do rim, do fígado e do rim, então nós vamos tonificar o rim do fígado e do rim, ou nutrir o rim do fígado e do rim. Se há ascensão do fogo falso ou calor falso, fogo, o calor, gente, é um calor menos intenso. Quando ele se intensifica, ele se torna fogo, ele transforma em fogo, é mais intenso. Ele repercute mais fortemente no paciente, tá? Então, nós vamos eliminar o calor falso. E, secundariamente, e se for por uma síndrome onde o paciente apresenta uma disfunção oftálmica, nós vamos ver, no princípio terapêutico, beneficiar a visão. Nós temos que escrever, tá bom? Por isso, a fórmula representativa é TID de Juan, tá bom? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a correlação com a alopatia. Correlação com a alopatia, as doenças pelas quais, eu coloquei só algumas aqui, mas existem várias, tá? Pelas quais nós vamos ver este tipo de síndrome em que nós vamos prescrever TID de Juan. Só mais para explanar um pouquinho, né, que presbiopia é uma delas, glaucoma crônico. Olha para você ver que as síndromes as doenças mais severas, nós vamos atuar auxiliando, porque eu também tive essa educação lá na China, no meu estudo, auxiliando, trabalhando com a alopatia simultaneamente, então eu tenho como vincular esse conhecimento. Tá? Então, a gente tem que treinar aqui no Brasil, é o que eu faço com meus alunos, é treiná-los a entender ambos os lados. A gente não precisa entender a alopatia finissimamente, a gente precisa entender o básico para a gente transferir aquele conhecimento para a medicina tradicional chinesa. Tá? A atrofia do nervo óptico também. Neurite óptica, o que nós vamos ver muito também, inclusive, né? A neurite óptica aqui na própria diabetes, né? As retinopatias também, nós vamos ver muito também na diabetes, aqui como a retinopatia pigmentar, né? Na síndrome lá de Bardet-Biedl. Essa síndrome é uma síndrome muito rara, e que eu já vi síndrome paciente assim, né? Nós temos no Brasil em torno de apenas 2.000 pacientes com essa síndrome, a síndrome pela qual ela vai apresentar um paciente com uma polidactilia, né? A polidactilia é os dedos extranumerários, são ver paciente com dedo mínimo, 2 dedos mínimos, tanto nas mãos dos pés, como nas mãos como nos pés. É um paciente caracterizado por uma síndrome severa, em que ele come muito, inclusive, ele apresenta esta síndrome porque é um tipo de obesidade desproporcional, ela é disfórmica, porque ele tem a obesidade, ele é gordo da cintura para cima, então ele tem uma papada anormal, fora do padrão, em que não se vê o pescoço. Então, por isso, quando a gente fala que ele é um gordo ele tem as pernas fininhas, mas é bem gordão de cima para baixo. E tem também nele um componente mental muito forte. Então, ele tem essas disfunções psicomotoras, né, psiconeurológicas. Então, esse paciente é um paciente que ele vai ter esse tipo de síndrome afetando diretamente os olhos, culminando também com a característica da obesidade Por isso que afeta diretamente o do fígado e do rim, tá? Então, nós temos que fazer essas ligações. A diabetes aqui, como eu já disse, as retinopatias, principalmente, a catarata, deslocamento de retina,
né, a própria conjuntivite, desde que, como eu falei, as conjuntivites estejam relacionadas à deficiência do yin, do fígado, do rim, ou seja, a queda do Qianqi, né, que é do sistema imunológico, então ele vai se manifestar na forma de uma inflamação, né, no nível ocular, neurite óptica, a própria hipertensão também pode ser tratada com esta fórmula, mas tome cuidado, mais uma vez eu repito, e não é um medicamento, não é um produto para abaixar a pressão arterial e nem muito menos substituir o medicamento, né, da pressão arterial. Esse aqui é para a gente tratar simultaneamente ao tratamento do paciente. Por exemplo, um paciente com hipertenso, né, e que tem esse tratamento em uso de um antihipertensivo, se ele está tomando uma losartana potássica, 50 miligramas dia, mas ainda assim a pressão dele pode eventualmente aparecer um pico, isso quer dizer que, se ele, claro, estiver enquadrado dentro de uma síndrome dessa, né, de deficiência do rim e do fígado, nós vamos auxiliar com fórmulas que vão mitigar ou vão contribuir para que essa pressão não continue subindo e o médico dele aumentar a dose da medicação antihipertensiva. É para isso que nós vamos utilizar as fórmulas chinesas, tá? Os produtos da medicina chinesa. Então, nós vamos fazer o quê? Como ele toma o medicamento e a pressão está subindo, ele está tendo, então, uma hiperatividade do yang, do fígado. Por quê? Justamente por causa da deficiência do yin. Esse yin, ele produz esse fogo falso e então ele sobe, ele conduz o yang para o alto. Então, por isso tem a ascensão do fogo ou do yang do fígado. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos suprimir o yang do fígado, já que mesmo com o uso da medicação antihipertensiva, ele está tendo pico da pressão, é porque existe um fator patogênico extra para que ele suba a pressão. Então, nós vamos utilizar o quê? Substâncias da fórmula TID de Huan para suprimir esse yang e nutrir o yin. É exatamente isso que nós vamos fazer. Aí evita de subir a dosagem dele, tá bom? Labirintite, pelo mesmo motivo que falamos lá atrás, a síndrome de Hogan. A síndrome de Hogan, que é uma síndrome autoimune, a autoimune é a primária, tá? Ela é caracterizada por xeroftomia e xerostalmia, boca seca e olhos secos. Então, ela é caracterizada pela síndrome autoimune primária, mas existe a secundária, que tem uma relação direta com as síndromes de outras doenças, né? Caracterizada por uma combinação, uma associação com outras doenças autoimunes, como, por exemplo, a LES, né? Que é o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, né? A R, a esclerose múltipla. Todas essas doenças vão causar a síndrome de Hogan, que é exatamente determinada aí pela deficiência do yin, do fígado e do rim, porque esse fogo tende a consumir os líquidos orgânicos, então por isso causa secura ocular, secura da garganta, secura da boca, essa sintomatologia clássica da síndrome de Hogan. A hepatite crônica também, aqueles que já há uma predisposição, já tiveram uma exposição ao vírus da hepatite, ou se uma hepatite medicamentosa, só um minutinho, por favor. Ou a uma hepatite medicamentosa crônica, aqueles pacientes que não tem jeito de retirar alguns medicamentos, então esses medicamentos são muito hepatotóxicos, então ele vai estar sempre um quadro de hepatite crônica, e é crônica, e isso vai consumindo o yin do rim do paciente e do fígado. Então, nestes casos, nós vamos utilizar TID de Huan. Hipertiroidismo, degeneração macular, enxaqueca, etc. Tudo isso aí são doenças, né, correlacionadas à alopatia, que nós vamos utilizar essa fórmula. Posologia que nós vamos utilizar, existem fórmulas de diferentes posologias na medicina tradicional chinesa, tem que estar atento. Eu, por exemplo, na nossa loja, eu preparei um PDF para todo mundo que prescreve. Quem quiser me pedir depois, eu posso enviar para vocês via WhatsApp, com a posologia de cada um deles, que elas mudam. Esse aqui não é padrão. Nós vamos pegar uma forma Rung Chan Wan, por exemplo, são 4 drajas, 4 pílulas, 3 vezes ao dia. Outras serão 6, outras 8, outras 2, tá? Como a gente vai pegar Tianle, Xianwan, né, que vai tratar as disfunções da próstata, são 2 pílulas 3 vezes ao dia. Então, eu posso mandar para vocês para orientar. E vocês sempre forem prescrever, observa lá na bula, é como se fosse um pequeno DEF da medicina chinesa. Tá? Então, neste caso aqui, TID de Huan é padrão. São 8 pílulas 3 vezes ao dia, tá? No uso oral e, claro,
de acordo com a recomendação do profissional. Você vai observar a clínica do paciente e vai alterar a dose, seja para mais, para menos, e vai desmamar depois, tá bom? Concentração das pílulas, nesse padrão aqui de 8, no caso aqui de Qiji de Huangwan, ela é de 1.280 miligramas, tá? Para cada 8 pílulas. Então, outras, mesmo tendo 8 pílulas, como Li Wei de Huangwan, por exemplo, se não me engano, são 1.360 miligramas ou 1.460 miligramas. Então, há essas diferenças também, tá? Contém no frasco aí 360 pílulas, no caso da Tiandi. Tá? Eles trazem e comercializam muito esse formato na China também. E aqui, para a gente ver a formulação. Por que eu falo que é importante o profissional ele estudar a farmacologia da medicina tradicional chinesa? Porque ele precisa compreender as ações, as funções de cada delas, correspondência por canal. Não é porque está pronto aqui, você vai simplesmente pegar e prescrever para o paciente, porque se você tiver, inclusive, uma limitação, você tem que modificar essa forma. Aí você tem que modificar, claro, para uma decocção, né, ou para o chá, ou adicionar, inclusive, outra fórmula para associar, magistral, para associar com Qiji de Huangwan, como eu mencionei agora há pouco. Aquela língua lá que tinha uma possível estase de sangue, né? Se for estase de sangue no útero, né, com um mioma numa mulher pós-menopausa, por exemplo, com deficiência do rim e do fígado, então eu vou associar Qiji de Huangwan com Guiqi Fulinwan para transformar a fleuma, a estagnação do Qi e a estado de sangue, que são os precursores da formação do tumor. Tá? É dessa forma que nós temos que pensar combinações também de fórmulas com outras fórmulas. Então, aqui, nós vamos ver que eles contêm extrato seco concentrado, né, desses seguintes insumos, eles são a base para a produção dessas fórmulas, e a gente vai ver na imagem aqui, ao lado, que a presença da substância que é imperadora, né? A gente vai colocar Gouqi, que está no formato fresco, é a planta com essas frutinhas aqui, ela é desidratada, preparada aqui para utilização da indústria. Então, Gouqi, né, que é o Lis fructus, está aqui com 9 gramas, 9,31. Não é porque ela tem 9,31 gramas que ela não vai deixar de ser a imperadora, porque tem que Shudi a 37. Não é uma regra fixa, tá? Então, nós temos aqui Gouqi, que tem a função de nutrir o rim do fígado e o sangue também. Ela também tem essa ação aqui junto com Qihua, que é a flor de crisântemo. Ela tem uma função de drenar o fogo do fígado. Cuidado que tem Bai Qihua, que é essa aqui, e tem a Ye Qihua, que é a amarela. Funções totalmente diferentes de crisântemo, tá? Uma drena o fogo tóxico, né, de agentes patogênicos externos, e essa aqui não. É drenar o fogo do fígado, estabilizar a função do fígado. Qihua. E aqui nós vamos ter uma formulação que é Liu Wei de Huangwan, porque Qiji de Huangwan é uma fórmula que ela é uma variação de Liu Wei de Huangwan. Então, existem várias variações de Liu Wei de Huangwan. Por exemplo, Qiji de Huangwan, Chibai de Huangwan. Quando a gente vê Chibai, quer dizer, e Qiji é porque as primeiras ideogramas ali, né, esses aqui, eles referem às substâncias que são adicionadas à fórmula Liu Wei de Huangwan. Esse Qi aqui, por exemplo, que é de Gouqi Zi. Esse Ju aqui é de Qihua. Então, quando a gente fala de Chibai de Huangwan, nós temos lá Chimu e Huangbai. Então, Chibai de Huangwan. Tem Ma Wei de Huangwan. Tem Guifu de Huangwan. Então, são várias. Então, essa aqui nós estamos falando hoje é de Qiji de Huangwan, que tem como base aqui Liu Wei de Huangwan, né, que é Shu Di, Shangzhu Yu, Mudan Pi, Shanyao, Fulin, Zexie, e ela tem uma harmonia muito grande, né, enquanto Shu Di nutre o yin e também cessa a produção do fogo falso, Mudan Pi drena esse fogo falso. Além de, inclusive, movimentar o sangue, é uma substância coringa. Shangzhu Yu, ela é azeda, atua diretamente no fígado, nutrindo o fígado, e também ela segura a essência. No caso, por exemplo, como sintomatologia da espermatorreia, eu estou vendo uma pessoa dormindo, está ruim em aula aí? Aí, ela é o quê? Espermatorreia, então nós vamos utilizar essa substância, ela já é apropriada para segurar a essência. Tá? Enquanto o Shanyao tonifica o Qi, também drena o calor tóxico, o calor falso. Fulin é uma substância diurética, junto com Zexie, que tem uma função, inclusive,
de tá? Inclusive de drenadora, diurética, e ela dá suporte ao yang do rim. Ela aquece o yang do rim, tá bom? Então, a gente tem que pegar a fórmula e analisá-la, entender as substâncias, para a gente saber o que a gente está prescrevendo. Por isso a importância de estudar, tá bom? Muito bem, tirando aqui as marcações, nós vamos para frente, Tiri de Huan com precauções. Então, ó, prescrita, claro, a prescrição é restrita a um profissional que tem que ser habilitado, ela vai ser contraindicada para pacientes com deficiência do baço, né, do yang do baço. Por quê? Porque há muitas substâncias ali que são frias. A gente vai colocar mudampi, é fria, né? Eu vou colocar shudi, é muito viscosa, então vai produzir muita umidade interna, então não deve ser utilizada. Eu não vou falar de muitas funções para não perder tempo. Se quiserem mais funções delas, é só vir estudar comigo no IEFIC, que aí eu vou ensinar tudo para vocês. Contraindicada em caso de deficiência do baço e umidade, diarreia, né? Presença de diarreia justamente pela viscosidade de shudi. Então, ela vai prejudicar ainda mais, né? Estorvar ainda mais a função do baço. Evitar em caso de distúrbio de digestão, mais uma vez, shudi e outras substâncias viscosas vão perturbar a função do transporte e a transformação pelo baço e pelo estômago. Então, não deve ser utilizado, deve ser evitar. Então, evitar não quer dizer que não deve usar. Se você souber usar, por exemplo, nesse caso aqui, se há, por que não utilizar uma outra fórmula, como, por exemplo, GMP, né? GMP1, ou 四种次汤 ou 四种次丸, ou线下养胃丸, também são formas que podem associar, que aí ela vai combater esse processo da indigestão da fórmula Tiji de Huan. Então, tem muitos artifícios para a gente fazer isso. Cautela ao prescrever para as grávidas, tá? Por quê? Porque essa ali, as substâncias que vão suprimir o yang, elas podem descender, então pode alterar na gravidez, inclusive pressão da mulher, porque Hua tem a função, inclusive, de drenar o fogo, e essa função de reduzir a pressão arterial. Evitar o uso de nabo, cebola e alho enquanto usar essa fórmula é uma informação que é muito importante, eu falo para os meus alunos, porque a fórmula contém shudi huang, e shudi huang não deve ser utilizada, aliás, o paciente, enquanto estiver utilizando shudi huang na fórmula, não deve alimentar com nabo. Então, nabo cru, né? Cebola crua em salada, alhos, muito alho. Estou dizendo muito alho, tá? Não há problema comer a nossa comida, porque ela é a base de tempero, alho e óleo, alho e sal, né? Então, não há problema se cozido em pequena quantidade. É comer em maior quantidade, assim, crua. Cautela também aos pacientes, para você ver, hipotensos, tá? Hipotensos justamente pelo fato que eu falei da substância Hua, que tem uma tendência de reduzir a pressão arterial. Então, tomar cuidado quanto a isso, ok? Então, em relação à fórmula Tiji de Huan, a gente fica até aqui, ok? E aí, aqui eu falo de um pequeno caso clínico, que é de uma paciente minha, né? Uma mulher de 50 anos, aí vocês vão ver a queixa principal de dor de cabeça apical, muito similar ao que falamos, acompanhado de desconforto cervical, né? O que vai reparar aqui, vocês podem observar nos sinais vitais da pressão arterial dela aqui de 165/80, então o desconforto cervical dela estava vindo por isso. Tontura, né? Desequilíbrio, insônia, irritabilidade, o desconforto lombar e zumbido, toda a sintomatologia clássica da deficiência do do fígado e do rim, boca seca, e também estava amarga, tá? Sudorese noturna, fadiga, calor em onda, tá? Ela está na fase menopausa, ela vem numa menopausa precoce, aos 48 anos, quando a gente vai falar do ciclo do 7 da mulher, né? 7 vezes 7, 49, ela veio aos 48. Então, ela vai ter ali uma labilidade emocional também, que, olha para você ver como é que a labilidade emocional ela pode ser auxiliada ali no tratamento com Hua, drenando e repondo o livre fluxo do Qi do fígado. Rubor malar, a língua carmesim, revestimento fino, seco e amarelo. O pulso estava em corda. O pulso pode estar em corda quando na disfunção do fígado, tá? E quando houver presença de fleuma, manifestando ali com revestimento gorduroso, também ele vai estar em corda. Ele é fino e ele também é rápido. Observe que ele é rápido justamente porque nós temos aqui um batimento cardíaco de 85. Então, ele está 5 vezes mais, de acordo com uma respiração completa. Ele vai bater 15. 15 vezes 5 dá quanto? 75. Então, ele está acima de 75. Então, ele está rápido.
tá? Que é um pulso rápido. Qual que foi a fórmula que eu coloquei? Então, o diagnóstico dela alopático, que não fui eu que dei, porque eu não tenho autonomia para isso aqui no Brasil, né? Eu saudade da China, porque lá eu tinha, lá eu podia falar. Aqui não. Aqui eu não sou médico alopata, então menopausa há 2 anos foi o diagnóstico, né? Que eu coloquei para constar. E foi determinado, claro, pelos desconfortos dela, porque ela foi ao médico alopata e ela foi diagnosticada. Não diagnosticada porque não é uma doença, mas o diagnóstico de alopatia a gente coloca porque não encontrei outra coisa. A menopausa, a síndrome climatérica. Síndrome de deficiência do rim, do fígado e do rim, acúmulo de fogo falso, que foi a diferenciação de síndrome que eu vi nela, e bem clássica, tá? Princípio terapêutico, mais uma vez, nutrir o rim do rim, nutrir o sangue e o rim do fígado, porque Goutitsu tem essa função, eliminar o fogo falso e cessar a dor de cabeça. Apenas a forma que dá representativa Qi de Huangwan foi o suficiente para poder fazer isso para ela, tá? Para auxiliá-la. E um detalhe, a irmã dela, ela teve um câncer e ela não pode, também o médico preferiu, todas as mulheres da família não entrar com hormônio. Então, a gente faz o controle todo com Qi de Huangwan e em alguns momentos modificando, tá? Eu modifico, adiciono outra substância, outra fórmula. Muito bem. E aqui a gente passa para mais uma etapa, que é a última etapa, né? Pesquisas recentes que eu falei para vocês, que é a prevenção de miopia, né, infantil e também em adolescentes. Na China, observa-se muito isso, porque na China há um uso excessivo de telas, e crianças usam tela absurdamente em qualquer lugar, em qualquer hora. Vejo à noite, né, quem já foi à China, né, nessa China mais moderna agora, e quem tiver a oportunidade de ir, estou levando uma turma ano que vem, mais uma vez, para vender a viagem, né, eu vou levar uma turma, vagas limitadas para 12 pessoas, eu não quero levar, nunca gostei de levar muito, para que as pessoas aprendam bem. Muito bem, prevenção de miopia infantil e adolescente. Então, o rim, a gente fala que é a base inata, então é onde você contém e segura ali a essência congênita. É a raiz dos olhos. Então, no momento da concepção, é onde se encontra o yin e o yang. E o yin e o yang está ali no rim. Por isso que a gente tem o rim esquerdo como o rim yin e o rim yang, o rim direito. Tá? Então, por isso que é o momento em que inicia-se a vida. A luz dos olhos é controlada pelo rim. Tá? Então, a desarmonia entre yin e yang do rim pode levar a quadros de deficiências ou de doenças oculares, justamente pelas disfunções e desgaste dos tecidos da área ocular. Tá? Então, enquanto o yang estiver normal, o yin estiver deficiente em criança, então será inevitável o aparecimento de miopia, alguma disfunção ocular. Por isso que eu mostrei lá atrás também a língua de uma criança, que pode apresentar quadros assim. Tá? E não quer dizer necessariamente que uma criança com uma disfunção, né, uma miopia, por exemplo, ela vai apresentar deficiência do yin e do rim. Temos que diferenciar também. Então, a gente vê que as faltas de atividades externas, o uso excessivo de eletrônicos, ler demais, inclusive livro, concentrar, até a posição em que você vai ler, o tempo que você vai ver, a quantidade de luz que você vai ler, vai interferir na recepção de luz, né, nos nossos olhos, porque a luz entra nos nossos olhos, ele precisa ler essa informação que eu estou vendo vocês aqui, porque a luz está entrando nos meus olhos e meu cérebro está lendo isso pelo nervo óptico. Ele lê a imagem, então ele entra a luz para isso. Então, por isso que quando eu falei lá aquela hora da síndrome de Bardet lá, o paciente, ele tende a ficar cego. Quando você olha para o paciente, ele fica olhando para o nada, né? Ele não olha fixamente em uma pessoa. Então, ele perde os olhos, porque ele vai perdendo essa luz dos olhos, tá? Então, tomar cuidado com as nossas crianças. Em casa mesmo, o limite é só de 1 hora por dia, e que nem deveria nem dar, mas inevitável no mundo moderno. A gente apenas coloca dividido 1 hora por dia inteiro, né? Muito bem, Qi de Huangwan mostrou eficaz no papel, né, de regular os olhos, de auxiliar, inclusive, na prevenção, tá? Numa dosagem baixa para crianças. Previsão para crianças que usam muito, e que já começam a se queixar, inclusive, de visão borrada, não está enxergando direito. Então, fazer o controle de prevenção não medicamentoso,
né, é você auxiliar o paciente a orientar a mãe, ou mesmo nós, profissionais, ou outros que trabalham em grandes empresas, que leem muito, que estudam muito, que concentram muito utilizando os olhos, que a cada hora deve-se descansar os olhos. Como é que nós vamos descansar os olhos? Olhando para fora, dispersando, né? Olhar para áreas verdes, para áreas mais de cores, e fazer exercício para os olhos, né? Circular os olhos, olhar para cima, para baixo, para as laterais, circular os olhos, isso tudo é exercício. Você exercita os músculos oculares ali. Isso é muito importante, tá? Evitar ler ou estudar com cabeça muito baixa, e também em ambiente escuro, como eu disse. Adicionar na dietética também cenoura, que é importante porque ela vai... os nossos olhos são dependentes da vitamina A, então pode auxiliar, né, na recuperação e na prevenção. Então, botar a meninada para comer cenoura, e nós também. Outra pesquisa recente que mostra a eficácia da fórmula de Huala. Tratamento de pielonefrite crônica. Né? Então, esse tratamento de pielonefrite crônica, houve um estudo, lembrando aqui que eu não coloquei o artigo, porque ele está todo em mandarim, tá? Porque eu traduzo para poder fazer a aula, então não adiantava eu colocar aqui o link para vocês. Então, na pielonefrite crônica, combinado ao tratamento de ciprofloxacina, que é um antibiótico, né? Ela é crônica, então o paciente, eles fizeram uma pesquisa de 141 casos, né? 141 pacientes, foram 4 semanas de estudo, em que 70 casos foram aplicados Tiohidrohuan associando ao antibiótico, a ciprofloxacina, tá? Esse foi chamado de grupo controle, para determinar o que é o quê, qual é o grupo de controle, qual é o grupo de tratamento, e nesse utilizou-se a dosagem padrão de Tiohidrohuan, que são 8 glóbulos 3 vezes ao dia, ou 8 pílulas 3 vezes ao dia. O outro grupo, que era o grupo padrão, que eram 71 pessoas, eles pegaram o tratamento apenas utilizando ciprofloxacina, né? Aí chamado de grupo de tratamento. Aí nós vamos ver que 4 semanas depois, o grupo controle teve ali uma redução dos sintomas gerais, melhora da função renal, inclusive. Reações adversas e eficácia foram significativamente melhores do que o tratamento com ciprofloxacina, lá do grupo de tratamento apenas. Então, houve aí uma melhora, né, de 85,71% de chance de aparecerem sintomas, né, no caso do grupo de tratamento, apenas com uso de ciprofloxacina. Enquanto 98,59%, desculpa, foi o inverso, tá? 85% de aparecerem sintomas adversos no grupo de controle, quando estava usando ciprofloxacina com Tiohidrohuan, enquanto 98%, alguma coisa, 98,59%, no grupo de tratamento. Então, foi muito maior os efeitos adversos quanto não estavam usando com Tiohidrohuan, né? Para você ver o quanto é importante. E eles têm muita, mas muita pesquisa em relação à medicina tradicional chinesa, porque é uma ciência também, né? E também porque, para vocês verem, eles estão ganhando o mundo, né, com a medicina tradicional chinesa, e eles precisam comprovar muita coisa. É a ciência comprovando. Muito bem, após o tratamento, também observou lá que a taxa de reinfecção desses pacientes, ou seja, ele tinha reinfecções recorrentes, tá? 6 meses depois, a terapia de grupo de controle e o tratamento foram de, olha para você ver, 2,86 e 2,8, respectivamente, ou seja, o grupo de controle foi bem mais eficaz quando no uso de ciprofloxacina com Tiohidrohuan. Redução da creatinina sérica, nitrogênio sérico, microalbuminúria, né, diminuíram significativamente nos 2 grupos, ou seja, nesse tema aqui, vocês viram que ambos, mesmo sem Tiohidrohuan, teve uma diminuição significativa das provas, né, séricas. Então, nós podemos observar como mostra no estudo. Os níveis de índice de função renal, né, no tratamento foram significativamente menores do que aqueles do controle. Então, a função renal no grupo de controle, com o uso de Tiohidrohuan, foi muito maior. Então, foi menor no grupo de tratamento apenas com ciprofloxacina, tá? Então, para você ver que Tiohidrohuan tem um grande poder. Não só Liuheidrohuan e suas variações. Assim como Maveidrohuan, né, não
paciente, por exemplo, no tratamento de uma tuberculose, uma AVE de Rouen, obviamente, vai ser muito mais eficaz quando estiver tratando com o medicamento que vai tratar o Mycobacterium tuberculose. Então, lá, continuando aqui, durante o tratamento, a incidência de reações adversas, né, no grupo de tratamento foi de 4%. Olha para você ver. Significativamente menor. Quando se usa com TID de Rouen, foram 17% menos reações adversas. Então, ele dá um suporte ao fígado justamente porque ela tem uma função de reduzir a hepatotoxicidade da medicação antibiótica. Então, muito bem, concluindo que a fórmula TID de Rouen, combinadas à ciprofloxacina, teve um efeito significativo no tratamento da pielonefrite crônica, né, podendo reduzir, então, principalmente a taxa de reinfecção dessa pielonefrite no prazo de 6 meses. Então, ou seja, num prazo de 6 meses que aconteciam reinfecções recorrentes, aconteceu muito menos, talvez 1 ou 2, né, ao invés de 6, 8, tá bom? E era isso que tinha para falar aqui da fórmula TID de Rouen, para não tomar o tempo de alguns que talvez queiram ir para night, né, ou tomar um vinho em casa. Então, a gente fica por aqui, estou à disposição para as dúvidas. Espero que tenha contribuído, claro, né, para o conhecimento de vocês. Falei um pouco rápido para que eu não deixe a reunião cair e não perder conhecimento. Mas a aula estará gravada, tá bom? Abertos a perguntas.